Tem aqui, ó. E a toca do caimão aqui, ó. Toca aqui. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. 186. Hoje eu lembro do Senhor. 186. 186. 2, 3.
escorreguinho, com escorreguinho. Deus é bom, aleluia. Junto. Quero cumprimentar a todos esta noite, com a paz do Senhor. Colocar em pé, irmãos. Ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, os versículos de número 24 ao 29. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Fazer a leitura, como sempre nós temos feito, a participação da igreja. Graças a Deus. Mateus, capítulo 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordava o rio, E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Graças a Deus. Vamos dobrar nosso joelho.
orar, João. Meu Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, não só nessa noite, mas para todo sempre. Graças a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos, nesta noite, fazer aqui as apresentações e dando sequência aqui à nossa reunião, nos cultos. Eu quero apresentar irmãos de outros campos que estão nos visitando, irmãos de outras cidades, sabe, de Goiânia, Anápolis, Brasília. Não é mais comum nós termos aqui, por isso às vezes eu sinto assim. Mas aqui do lado do Araguaia, do lado de São Patrício, eu quero pedir, se temos alguém, por favor, coloque de pé. Esse não tem ali, tudo de pé bastante, se é isso, tá bom. E junto com ele, no nosso campo, temos alguém nesta noite, no campo de Itapuranga, congrega no campo de Itapuranga, as congregações do campo de Itapuranga, fique de pé. Temos. Vamos receber como bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Quero apresentar de outras denominações evangélicas. Temos alguém nesta noite de outra igreja evangélica, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Zenburgo, Presbiteriano, Batista, o Evangelho Quadrangular, qualquer uma outra igreja evangélica que não é a Assembleia de Deus. Temos nesta noite? Parece que não, né? Pessoas que ainda não são evangélicas, por favor, coloque de pé. Pessoas que ainda não são crentes. Vejo aqui, esse centro-esquerda aqui, algumas pessoas. Vamos recebê-las como bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero agora apresentar aqui antes de apresentar os irmãos dos pontos, quero apresentar os irmãos que vieram da Igreja Brasil para Cristo, congregar na Assembleia de Deus. Noé Ferreira Rezende, onde está o irmão? Está ali. Luzia Jacinto de Rezende, está próximo. E Cássio Rezende, Cássio está ali. Eles vieram de Eitoraí, né? Não, mas já estão congregando aqui. Os irmãos querem recebê-los como bem-vindos, irmãos? São bem-vindos em nome de Jesus.
espero que vocês continuem aqui, sentindo aqui essa alegria de Deus, sentindo aqui em casa. É o nosso desejo aqui para todos vocês. Deus abençoe o irmão Noé, o irmão Luzia e o irmão Cássio, que estão vindo congregar aqui na Assembleia de Deus. Já estão congregando, mas estão sendo recebidos aqui. Depois eu quero pedir aos irmãos para estar vindo aí durante o dia, para a gente estar observando aí, organizando em relação à documentação, cartão de membro. Então está aí. Eu quero apresentar os irmãos dos contos, lá da Vila Odete, no Reginaldo, e todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, fique de pé. Estão aí, boa participação, graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Alto Refúgio, sou Valdetino, e todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, coloque de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Conjunto Fraternidade, só o seu, e todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza, e todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor comercial, Moginoí, e todos os irmãos que vieram lá do setor comercial, coloque de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Parque Alvorada, com Wagner, e todos os irmãos que participam do Parque Alvorada, fiquem de pé. Deus abençoe. E do setor Veredas, com Vardim, todos os irmãos que vieram do setor Veredas, coloque de pé, por favor. Graças a Deus. Vamos à igreja receber todos eles como bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela participação de todos os irmãos, de todos esses setores, irmãos aqui do setor central, que sempre participam aqui na sede mesmo. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós estamos reunidos depois da festa, né? Terça-feira passada era o culto de encerramento da grande festa da nossa cidade. Uma festa que a gente tem ouvido muitos comentários, muitas bênçãos, né? Os irmãos sendo abençoados aí. Eu vejo uma reunião festiva, uma oportunidade para a salvação de almas e também para a edificação dos salvos, a edificação da igreja. A igreja sempre é edificada. Primeiro, ela começa orando pela festa. E quando você ora para uma festa, você também é abençoado. Então, já começa a bênção daí. Depois nós tiramos aquela oferta para a festa. É uma outra oportunidade dos irmãos serem abençoados. Na medida que você oferta para a festa, Deus está te abençoando. Depois existe aquele trabalho, os preparativos. A gente vê tanta gente alegre aí preparando, né? Trabalho durante a festa é uma bênção. E depois vem as ministrações, os louvores, aquela comunhão ali, a confraternização. É tanta coisa que contribui para a edificação espiritual, não é verdade? E no aspecto das pessoas que ainda não são crentes, é o momento deles ouvirem a palavra, aceitarem a Jesus como Salvador, como também aqueles desviados que têm a oportunidade de estar voltando. Então, é uma oportunidade. Aí eu não citei às vezes muitos detalhes aí, por exemplo, desfile, mas a gente vê os preparativos, por exemplo, aqueles grupos que louvam nos ensaios, estão aprimorando aí o seu trabalho aí, aquelas que organizam tudo, de modo geral. A gente vê Deus possibilitando, Deus abençoando através desse trabalho. Eu queria que você começasse a ver desse jeito.
E às vezes nós deixamos de ver muita coisa. Ah, pastor, mas a festa, eu queria converter 50, não converteu. Segundo eu contei ali, parece que foram 14 pessoas entre os que aceitaram e que reconciliaram. Foi muito pouco. Mas alguém, não, mas não teve. Irmãos, mas não soma, um total. Ah, pastor, o custo foi alto. Claro que foi. Mas eu vi Deus abençoando, inclusive, eu pude observar a preocupação. Nós tiramos aí aquela oferta para a festa, para os vivos, tiramos aqui na sede, e aquela oferta, eu sei que ela, como é uma oferta parcelada, muitos irmãos ainda não quitaram aquela oferta. Aí veio a outra da mocidade, aí houve uma certa dificuldade para alguns, podemos dizer muitos, né? Eu pude ver isso e eu vi uma preocupação. Mas quando terminou a festa, os jovens saíram por aí, fizeram todos os acertos, não ficou devendo nada, acertaram tudo. Eu vi nisso a mão poderosa de Deus. Parece, pastor Israel, você que acompanhou de perto, parece que a gente viu, foi Deus multiplicar, não foi? Foi uma multiplicação. Eu posso entender uma multiplicação. Por quê? Para a gente olhar o volume das ofertas, dos trabalhos, mas não vai dar, gente. Vai ser difícil, vai trazer dificuldade. Não, deu tudo certo, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu posso ver nisso aí um saldo positivo. Então, tem alguns detalhes que eu até evito de comentar, porque aí parece que a gente fica querendo vangloriar, e eu quero longe de mim isso aí. Eu até incentivo a igreja o seguinte: nós vamos continuar lutando para ser humilde, porque coloca isso no coração. Eu quero ser humilde, eu quero glorificar a Deus, eu quero valorizar as nossas coisas boas, mas não ficar aí comparando, colocando acima. Não, nós vamos continuar dependendo de Deus. Aleluia. Dependendo. Glórias a Deus. Eu estava lendo hoje um comentário de um certo escritor, e ele comentava o seguinte, que os crentes, normalmente, eles têm uma luta com relação à sua autoavaliação. Então, alguns, quando avalia que não está numa determinada, num patamar, aí está lutando para melhorar, não, preciso melhorar, preciso. Aí ele está bom, porque ele está dependendo de Deus. Agora tem alguns que chegam lá e falam assim: não, eu não preciso mais, eu cheguei no topo, eu estou no topo. Aí ele está correndo um risco, porque quando o homem chega nessa posição, ele começa a não depender de Deus, e aí ele está prestes a cair. Então, feliz do homem, da mulher que continua dependendo de Deus. Então, enquanto você estiver nessa posição aí, eu acredito que você está recebendo de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados pobres de espírito. Essa palavra pobre tem até algumas traduções bíblicas que diz necessitados. Necessitado significa dependente. Às vezes alguém olha essa palavra e diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, significa aquela pessoa meio até quase que retardado. Então esse é bem-aventurado porque é pobre de espírito. Ele é pobre de espírito. Não, irmãos, pobre de espírito que a Bíblia está falando aqui é aquele que reconhece a sua necessidade do Espírito de Deus, sabe que precisa, sabe que depende. Vocês já imaginaram se Deus sair da nossa vida? O que acontece? Se Deus sair das nossas reuniões, se Deus sair das nossas vidas, e às vezes isso acontece na vida de alguém, fica igual Sansão. Ele pensa que tem força, só que ele não entendeu que a força não é dele, e o dono da força saiu, e ele ficou sozinho. Então,
Que Deus nos abençoe, né? Irmão Julimar está aqui sugerindo que se alguns irmãos saírem e frequentar alguns congressos, depois eles vão aprender a valorizar aquilo que é de Deus mesmo. Mas deixa para lá, vamos continuar buscando a Deus. Irmãos, na terça-feira, a última terça-feira que eu dei uma palavra aqui na igreja, eu falei sobre um assunto assim, enjoadinho, né? E eu não consegui chegar aonde eu queria, aonde eu precisava chegar, estudar um pouquinho mais. Eu falei para os irmãos, possivelmente depois a gente ia voltar a refletir um pouco sobre esse assunto. E hoje nós vamos voltar, na verdade vamos. Eu quero pedir aos irmãos para nos colocarmos em pé, uma vez mais. Eu quero ler, repetir a mesma leitura que nós lemos naquele dia. Primeira Timóteo, foi 1:10 que nós lemos, irmãos? Eu acho que eu errei a leitura do dia, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Me ajuda aí. Eu anotei e notei errado. 6:10. Aquele dia eu fiz do mesmo jeito. Se observaram também. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Podemos assentar? Naquela oportunidade, eu falei aqui sobre o dinheiro sendo uma bênção, porque o tema que eu coloquei aqui, naquela oportunidade, foi: o dinheiro é uma bênção ou uma maldição? O dinheiro, ele nos leva para mais perto de Deus, para mais longe de Deus. Eu quero começar nessa noite falando o seguinte: o dinheiro não compra a salvação. Ninguém compra a salvação com dinheiro. Ninguém pode comprar a presença de Deus com dinheiro. Mas você se distancia de Deus por causa do dinheiro, não é verdade? Você não é salvo pelo dinheiro, mas você pode até perder a salvação por causa do dinheiro. Pode até deixar de ser salvo por causa do dinheiro. Então, por isso, o dinheiro nós temos que aprender a lidar, a nos relacionar com o dinheiro. Eu estava pensando aqui, às vezes a gente vai dar uma palavra e fica meditando, buscando Deus. Então eu estava analisando o seguinte, irmãos: interessante é que o apóstolo aqui escrevendo a Timóteo, ele não diz assim: porque as riquezas é a raiz de toda espécie de males. Mas aqui ele enfatiza o dinheiro. Por que riqueza? Às vezes tem muita gente que vive uma vida e se considera, e às vezes não tem dinheiro, não tem tanto dinheiro, mas ele considera que a família dele é uma riqueza. E quem pode negar isso? Ele considera que a salvação dele é uma riqueza. E quem pode negar isso aí, irmãos? Pelo contrário, eu afirmo que é mesmo, né? Então, por isso aqui direcionou, foi bem direto em relação ao dinheiro. Outro fator que eu acho interessante é porque quem é aqui que não tem dinheiro? Tem muita gente aqui que vai falar: pastor, eu não tenho. Irmão, seja bem realista. Você tem ou não tem dinheiro? Você tem. Às vezes não tem muito, mas tem um pouquinho.
E esse dinheiro, que é a raiz de todos os males, aqui ele não está falando tanto também. É claro que nessa cobiça, muitos, segundo a própria palavra aqui, nessa cobiça alguns se desviaram. Então, cobiçando dinheiro, tem muita gente que desvia. Eu estava lendo hoje um comentário e li uma ilustração com relação ao dinheiro e achei muito interessante. E eu acho que a gente tem que atentar para isso. Ela é muito objetiva. Ela fala a respeito de um homem de Deus, muito piedoso, muito crente, muito fiel a Deus, que encontrou com alguém que o dinheiro estava fazendo ele afastar de Deus, muito envolvido com o dinheiro e estava afastando de Deus. Também crente, mas estava afastando de Deus. Aí aquele irmão, bem crente, piedoso, como eu disse, pegou um papel e escreveu o nome, Deus, e colocou na frente do outro e falou: lê isso aqui. Só está escrito Deus. Realmente é. Aí ele pegou uma moeda de um certo valor, e colocou em cima do nome de Deus. Falou: agora lê. Falou: agora eu não dou conta. Falou: pois é, o dinheiro está fazendo você perder o contato, o conhecimento de Deus. O dinheiro está te tirando do relacionamento, porque para você ter um relacionamento com Deus, você tem que estar lendo o nome Deus, é Deus, é Deus. O dinheiro está colocado entre você e Deus. E quando o dinheiro é colocado entre eu e Deus, aí eu não enxergo Deus, eu passo a enxergar o dinheiro. Aí eu vou parar de ter essa comunhão. O dinheiro vai obstruir. O que aquele homem quis mostrar isso? O dinheiro pode obstruir a sua comunhão com Deus. Nós falamos naquela terça-feira passada, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, isso, que fala o dinheiro sendo uma bênção para ajudar pessoas necessitadas. Depois, Gênesis 1 e 28, mostrando o homem formado por Deus, criado por Deus, com uma finalidade de ser mordomo. Não é dono, é mordomo. Ele não é dono. Me parece que nós lemos aqui Atos 20, 35, que fala que é melhor dar do que receber. Segundo Crônicas 31 e 12, que fala que o dinheiro nos possibilita ser fiel. É uma possibilidade que nós temos quando o homem ele se despreende do dinheiro, ele pode usar o dinheiro para ser feliz, para ser fiel. E parece que a última referência que nós lemos aqui foi a da viúva pobre, Lucas 21, de 1 a 4, que fala daquela viúva que a atitude dela ficou registrada na Bíblia e estava relacionada ao dinheiro. Se aquela mulher tivesse dado aquela oferta, não tinha como ficar registrado na Bíblia. Foi através daquela oferta. Então possibilitou. Dinheiro para esse grupo aqui foi uma bênção. Verdadeiramente foi uma bênção. Mas para esses que colocam ele entre ele e Deus, ele é o problema. E eu quero mostrar alguns textos bíblicos, uns poucos aqui nesta noite, mostrando pessoas que foram prejudicadas pelo dinheiro. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 20 de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia diz que nós devemos colocar o nosso tesouro aonde, irmãos? No céu. Vamos ler aqui, e depois Mateus capítulo 6, versículo 20. Aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Está escrito assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Agora eu queria, irmãos, até pedir alguém para ler Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Quem tem E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Esse moço seguiu a Jesus, irmãos, pelo conhecimento que vocês têm? Não. Por quê? Porque ele amou. Jesus olhou para ele e amou, mas ele não amou a Jesus. Ele amou mais o dinheiro do que a Jesus. Quando Jesus falou: vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue. Primeiro você faz isso, depois você vem e segue. Aí o que ele fez? Versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, é muito fácil a gente fazer uma oração assim: Jesus, eu coloco a minha família nas tuas mãos. É ou não é? É muito fácil. Agora, você orar assim: Jesus, eu coloco o que eu tenho nas tuas mãos. É fácil? Então, irmãos, esse moço, o dinheiro fez ele distanciar de Jesus. Ele distanciou por causa do dinheiro. Eu observo uma coisa aqui, com relação a esse moço, que se a gente continuar essa leitura, o título aqui diz: o jovem rico era um homem que guardava a lei, se vangloriava disso, se vangloriava da sua religiosidade, mas quando Jesus mexeu no dinheiro, ele afastou o contrariado. É interessante, quando esse moço saiu, Jesus esperou ele sair. Depois Jesus começou a conversar com os discípulos. Jesus, porém, olhando para ele, deixa eu ver se eu consigo aqui um ponto para começar uma leitura aqui. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa agulha que está falando aqui, pelo que eu vi lá em Israel, não é uma agulha dessa que costureira usa. Fundo de agulha lá em Israel é chamado nas aberturas bem pequenas nos muros de Jerusalém, porque lá era tido como uma forma de proteção de quem estava de dentro, porque ele não era visto por quem estava de fora, e dali dava para tirar uma flecha. Então era uma abertura para a gente olhar de longe assim, com aproximadamente 1 metro de altura, de comprimento, e estreitinha em cima, e embaixo um furo maior, um pouquinho mais redondo. Então, o fim de agulha, segundo o guia que ensinou ali. Mas Deus, aqui, Jesus fala para os discípulos que era mais fácil passar um camelo no fim de uma agulha do que entrar um rico, ou para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Confiar nas riquezas. Depois Jesus continua. E um deles, ou melhor, aqui já é um deles, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para os homens é impossível. Qual é o mundo que pode salvar pelos seus próprios méritos? Ao homem é totalmente impossível, mas para Deus é possível. A minha salvação e a sua é possível para Deus. Foi Deus que nos proporcionou. Foi o presente de Deus que nós recebemos. Glórias a Deus. Jesus, porém, olhando para ele, disse: isso é o que fala que sobre é impossível. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmãos, observe essa palavra de Jesus já para os seus discípulos. Se ele não tivesse ouvido ela, o que ele teria feito? Eu acho que ele teria seguido Jesus, porque ele ia confiar nessa proposta de Jesus aqui, nessa promessa de Jesus aqui. Olha, todos aqueles que deixam isso aí por amor de mim, eles recebem 100 vezes tanto aqui nesse mundo, e depois eles recebem a vida eterna. Então, eu fico observando, Jesus ele não procurava, baseado até naquele texto ali de João, quando ele prega o sermão duro, e ele é abandonado por muitos, de repente ele vira para os discípulos: vocês também não querem ir? E eles, Pedro cheio do Espírito Santo, ali com a sabedoria do alto, com a revelação dos céus, ele diz: para quem iremos nós se tu tens palavras de vida eterna? Então, irmãos, Jesus, ele nunca tentou segurar alguém fazendo certos tipos de promessas. Observe que aqui, quando ele prometeu isso aqui, ele estava falando com os discípulos. O moço, se fossem muitos líderes de hoje, ou melhor, tem muitos aí prometendo, não tem? Muita gente prometendo riqueza. Mas Jesus não quis prometer isso para eles. Ele falou isso aqui quando estava só os discípulos. Se ele tivesse prometido isso para aquele moço, com certeza o moço teria ficado. Mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele ia ficar, não era por causa de Jesus, era por causa das riquezas. Agora, quem vier por amor a Cristo, se estiver disposto a perder, Jesus supre as necessidades, Jesus abençoa. E às vezes a pessoa recebe. Eu acho que essa questão de 100 vezes tanto, irmãos, vocês imaginem o seguinte: às vezes alguém até não fica mais rico quando vem para a igreja, não multiplicou por 100 nem por 2, continua no aspecto de financeiro praticamente a mesma coisa, mas quando você conversa com ele, você vê uma riqueza de alegria na vida dele, uma riqueza de presença de Deus na vida dele. Ele é uma pessoa totalmente diferente, feliz, alegre, abençoado, confia, sabe confiar em Deus. Então, esse moço perdeu a oportunidade de acompanhar Jesus, de seguir a Jesus, porque Jesus, nós devemos segui-lo, é claro. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para nós chegarmos aonde Jesus chegou, lá na glória, aonde Ele está na glória hoje, nós temos que segui-lo aqui. Se nós seguirmos a Jesus aqui, com certeza nós vamos chegar lá. Então, irmãos, é o primeiro ponto que eu quero estudar com os irmãos aqui. No capítulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, fala Deus aqui, com relação aos avarentos. E aonde é que nós descobrimos a avareza? É exatamente quando relaciona-se dinheiro. É aí. Então, 6, capítulo 10, assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Às vezes alguém está questionando comigo aqui, pastor, isso é uma forma de pressionar a igreja para contribuir? Não, irmãos, não é. Vocês sabem que nem para tirar uma oferta aqui eu não pressiono. Eu tenho procurado deixar os irmãos bem à vontade, mas é uma forma de expor a palavra de Deus. Eu também não posso deixar de mostrar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu queria que você analisasse uma coisa aqui. Observe aqui, que aqui o apóstolo Paulo citou várias palavras, que às vezes a gente tem verdadeiro horror com relação a essas palavras, mas às vezes nós não temos temor com relação à avareza. E ele enquadra o avarento aqui junto, vocês sabem com quem? Vamos observar aqui: adúlteros. É uma coisa que todo crente tem uma preocupação muito grande, né? Adultério no meio da igreja não pode ter de jeito nenhum. E avarento? Efeminados. Vocês já imaginaram, irmãos, uma igreja que permite esse tipo de prática dentro dela? Claro que vocês não vão querer nunca ficar numa igreja que permite uma prática dessas. E no entanto, e os avarentos? Está aqui, relacionado no mesmo grupo. Depois vem sodomitas, também relacionado aí ao sexualismo, esse tipo de coisa. Ou ladrões. Quem que quer estar numa igreja, irmãos, que apoia quem é ladrão? Ninguém. E os avarentos, está aqui junto. Nem os avarentos, aí vem os avarentos. Depois os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Então, está no mesmo grupo, no mesmo agrupamento aqui. A coisa é séria. Então, o amor ao dinheiro é uma prova de avareza, e o avarento não herda o reino dos céus, segundo nós acabamos de ler aqui. E ele está enquadrado nesse grupo de pecados aqui, que tem muito crente que tem muito medo disso. E claro que está certo, tem toda a razão de ter medo. Mas quando alguém não contribui, quando alguém não ajuda outra pessoa, não tem, está provando que ele está no caminho da avareza. No entanto, ele bate no peito e fala assim: eu não sou igual a esses aí, ladrão, roubadores, efeminados, sodomitas, eu não sou bêbado, eu não faço parte desse grupo aí. Mas no entanto você está cometendo um pecado, porque nós temos um problema na igreja, nós temos uma visão na igreja, que pecado tem 3 pecados sérios: é adultério, junto com prostituição, esse tipo de coisa, matar e roubar. Não, o resto é pecadinho, né? Pecadinho. Eu queria que você analisasse aqui, refletisse nessa noite. Então, a avareza está enquadrada exatamente junto com esse grupo de pecados aí. Irmãos, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 5, esses dias foi muito comentado aqui nessas lições de escola dominical, e eu não quero comentar isso aqui, mas eu queria só lembrar vocês. Por que Ananias e Safira morreu? Porque mentiram ao Espírito Santo. Com relação ao que? Dinheiro. Morreram porque mentiram ao Espírito Santo com relação a dinheiro. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10, roubará o homem a Deus? Em que? Nos dízimos, nas ofertas. A palavra é séria: roubará o homem a Deus? Roubará. Muita gente, isso aí é coisa da lei. Quando você chega no Novo Testamento, Jesus falou sobre o dízimo. Em Hebreus nós encontramos a Bíblia mostrando Melquisedeque recebendo dízimo lá no Velho Testamento. E Jesus, Melquisedeque foi exatamente uma figura de Jesus. Se lá ele recebeu, ele que era uma figura, e hoje, Jesus, que se Melquisedeque era um tipo, Jesus é um antítipo, é a realidade da coisa. Então, lá
E aqui nesse texto de Coríntios, vocês observaram os ladrões, que são enquadrados nesse grupo aí. Então, irmãos, eu quero terminar minha palavra fazendo aqui uma comparação que eu quero ler em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Porque tem muita gente que mistura uma série de coisas, a gente precisa estudar a Bíblia. Estudar sem esse desejo de aplicar a palavra para apoiar uma ideia minha, alguma coisa assim. A Bíblia é Bíblia, é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: vê, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, dar um apoio para os pobres, às verdadeiras viúvas. É o que o apóstolo Tiago escreve aqui. Então, a gente entende perfeitamente aqui que está falando sobre doações. Agora vamos ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Parece que eu vou quase que contradizer o que eu já falei até agora, mas é porque como eu disse aos irmãos, eu tenho que mostrar aqui o que a Bíblia mostra, e eu acho que na realidade não é contradição. Mas capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 13, não é 13, se você está vendo sua Bíblia, passa mais algumas páginas aí. O apóstolo Paulo diz aqui: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, a Bíblia atualizada diz amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, o amor é a razão da nossa contribuição. O amor é a razão de nós termos disposição para ajudar. O amor tem que ser a razão da nossa fidelidade. Que até agora eu falei que o mancebo de qualidade, o moço, o jovem rico ali, ele não acompanhou Jesus por causa das coisas materiais. Eu mostrei para os irmãos que Ananias e Safira mentiu e morreu por causa disso. Que a avareza faz com que o homem não alcance o reino de Deus. Então, quando Tiago escreveu que deveríamos atentar para as viúvas e para os órfãos, ter cuidado deles, isso é tudo? Ainda não. Nós temos que fazer isso aí por amor a Deus, por reconhecimento a Deus. Vocês lembram que lá, eu falei que com relação ao dízimo, e o primeiro texto que fala sobre dízimo na Bíblia, fala sobre Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Abraão foi obrigado por quem? Ele foi levado àquela prática ali por quê? Qual a razão? Irmãos, ele fez aquilo ali voluntariamente. Então, o que eu quero que os irmãos entendam hoje é que o dinheiro, por isso é que eu citei aqui nessa noite, li, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o apóstolo Paulo aqui falou: ainda que eu desse, ainda que eu fizesse tudo, mas não tivesse amor, isso não valeria nada. Então, vocês observaram que a coisa está relacionada ao amor? Quando ama o dinheiro, se alguém ama o dinheiro, ele até pode ser fiel por um formalismo, por uma razão de querer aparecer. Eu lembro de uma época que eu morei numa igreja, morei num lugar, ou dirigi uma igreja, que eles me contaram um fato que aconteceu antes disso. Antes eu assumir aquela igreja, havia uma classificação nas classes fora dominical, que era a questão da oferta valia pontos. E ali tinha um irmão
que ele ficava esperando para ofertar depois que o secretário contava as ofertas das classes. Então aí ele chegava e cobria a oferta para a classe dele tirar em primeiro lugar. Quer dizer, esse homem contribuía, entregava, mas era da forma que a Bíblia ensina. Eu louvo a Deus quando vejo esses irmãos chegarem aí na tesouraria. Hoje eu cheguei e estava observando que teve uma fila ali na tesouraria. Mas você foi ali, não foi obrigado não. Tem gente que não entregou, e tem um ano que não entrega o dízimo, mas está aqui ouvindo, ou às vezes está na igreja, da mesma forma, até participa da ceia. Mas tem uma coisa, irmãos, você está fazendo isso por amor, então com certeza Deus está recebendo. Você tem sido fiel a Deus. O dinheiro está fazendo você chegar mais perto de Deus. Quando você chega ali, contribui, conste da necessidade da igreja, sabendo que você está contribuindo, sem nenhuma imposição, eu acredito que você está usando o dinheiro para ser fiel a Deus. Use o que Deus tem te dado para ser fiel a Ele. Não deixe que esse amor, esse apego ao dinheiro te distancie de Deus. Não permita que isso venha acontecer, porque tem muita gente que por amor ao dinheiro está igual ao moço, o jovem rico. É o avarento do capítulo 6 de Coríntios. É o Ananias e Safira que mente para aparecer. O desejo deles era exatamente aparecer, como havia feito Barnabé, mas pelo contrário, morreram. Quantas pessoas não têm mais vida espiritual porque não tem coragem de entregar? Porque é que o apóstolo Paulo não criticou, não foi a questão de distribuir, não, foi distribuir sem amor. E quantos hoje estão criando entidades filantrópicas, estão criando uma forma de estar contribuindo, mas se você perguntar, você tem amado os irmãos? Você ama a igreja, ama o povo de Deus? Eu não vivo essa prática. Mas eu quero que nesta noite, irmãos, não vamos deixar o dinheiro nos distanciar de Deus, não. Que o dinheiro seja uma bênção nas nossas vidas. Não coloque o dinheiro como algo que venha a obstruir a sua visão de Deus, a sua comunhão com Deus, a sua aproximação de Deus. Você não compra, mas já trabalha. Eu quero que você seja bem seguro nisso aqui essa noite. Você pode, tem gente por aí que está até pregando na televisão, nos rádios. Você dá isso aqui, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai te fazer aquilo. Você está comprando a bênção. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Mas Deus não quer uma igreja avarenta. Deus quer uma igreja liberal, uma igreja que coloca Ele antes do dinheiro. Glórias a Deus. Eu li hoje sobre um homem. Esse aí não é uma ilustração, ele é real. Alguém que estava dando uma palavra, fez um comentário mais ou menos assim: eu luto para ganhar o máximo de dinheiro que eu dou conta de uma forma honesta, correta. Eu luto para ganhar o máximo que eu dou conta, dessa forma, para mim poder dar o máximo que for possível. Eu luto para me ganhar, para me dar o máximo que é possível. E para mim, a pessoa mais pobre é aquele que não tem nada além do dinheiro. O mais pobre é aquele que não tem nada além do dinheiro. Então, o que ele quis dizer? Que às vezes alguém pode ter uma verdadeira fortuna, mas na visão dele não tem nada, se não tiver nada além do dinheiro. Irmãos, não deixe o dinheiro atrapalhar, não. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro pode ser uma bênção enquanto você domina ele, mas quando ele te domina, essa palavra que eu coloquei aqui, essa colocação que nós temos aqui, não foi eu que inventei, eu já ouvi isso aí, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando o dinheiro te domina,
quando você deixa de vir na igreja, quando você deixa de entregar o dízimo, quando você deixa de cumprir os seus compromissos aí na rua, nos comércios, para evitar de desembolsar um pouco de dinheiro, pagar o que deve, você está denigrindo a imagem do corpo de Cristo. De quando em vez eu tenho certeza que aqui já tem muita gente que já ouviu isso. Os crentes são ruins para pagar. Crente, quem é que é ruim para pagar? É um crente que foi lá. Mas aí um homem pega, são os crentes. Um obreiro ruim para pagar. Os obreiros são ruins para pagar. Por quê? Porque teve um que sujou aí. Irmãos, não seja esse um não. Seja uma bênção. Que o dinheiro seja uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você compre carro, casa, que multiplique, Deus multiplique o que você tem. Você lembra de Jacó, quando ele estava ali na fazenda do Labão, trabalhando com Labão, ele foi ricamente abençoado. O que ele tinha foi multiplicado. Multiplicado por quem? Por Deus. Que Deus multiplique o que você tem. Mas nunca deixe isso obstruir a sua comunhão com Deus. Faça com que o dinheiro, muito ou pouco, que você tem, ou vai ter ainda, que vai ser uma bênção na sua vida, não uma maldição. Você vai ajudar alguém, você vai usufruir da melhor maneira possível. A Bíblia nos ensina com relação a isso, a não gastar o dinheiro naquilo que não tem valor. A Bíblia nos orienta com relação a isso. Então, a igreja precisa fazer isso. Então, chega ao ponto de não adiantar. Eu citei aqui, o caso a palavra escrita por Tiago, dizer, o que é a verdadeira religião? É ajudar, tá certo, mas eles esquecem do capítulo 13 de Coríntios, é com o amor de Deus, é uma coisa voluntária. Eu já vi muito crente entregar uma oferta chorando, resmungando, murmurando. Já vi muita gente fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa imposta. Ela é imposta. Alguém chega aqui e fala, olha, tem que dar tanto. Tá certo, vai dar. Chorando, questionando, murmurando, pecando. Ao invés de ser uma bênção, é maldição, é um problema. Mas abra a mão, irmão. Faça um teste com Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Eu quero entregar o dinheiro com amor. Irmãos, eu tenho um irmão que, quando eu passei por uma determinada igreja, eu não quero citar onde, eu não quero citar nem quem, não quero citar onde. Mas eu dirigi uma igreja que havia um irmão que aceitou Jesus como Salvador. Durante o período que eu estava ali. E nós batizamos ele, depois fiz o casamento. E ele começou a prosperar. Inclusive ele era um homem criticado pela família da esposa, porque a família da esposa tinha algumas propriedades, algumas coisinhas ali, e ele era tido como pobre. Ele, na realidade era pobre mesmo. Mas ele casou, a moça gostava dele, eles ajeitaram ali e casaram. Eu fiz o casamento. E ele começou a prosperar, Deus começou a prosperar, começou a ser abençoado. Um dia eu cheguei na igreja, no domingo à tarde, e ele estava sentado do lado de fora, na calçada da igreja. Eu cheguei e sentei ao lado dele, e a esposa dele estava ensaiando um coral lá dentro da igreja. Nós conversando ali, ele falou, pastor, Deus tem me abençoado, Deus tem me feito prosperar, Deus está me fazendo prosperar no meu comércio, está me abençoando muito. Tá, irmão? Tá. Pastor, eu já estou entregando um dízimo, eu entrego o dízimo e saio depressa de perto da tesouraria. Por quê, irmão? Porque eu tenho medo de arrepender. Porque eu quero ser fiel e entrego, mas eu saio depressa porque eu tenho medo de arrepender. Fiquei calado, porque Deus faz uma obra aí que vai deixar de perder esse medo. Passado algum tempo, eu nem fiquei ali muito tempo assim, mas passado algum tempo, um dia eu chego na igreja, no período da tarde, no domingo à tarde, ele sentado na calçada do mesmo jeito. Eu fui, sentei ao lado dele. Aí ele lembrou daquela colocação que ele havia feito, daquela palavra que ele havia falado. Ele falou, pastor, eu quero falar para você uma coisa hoje. O que foi? Ele falou, quero falar para você hoje.
eu quero falar para o senhor o seguinte, que hoje eu entrego o meu dízimo e faço questão de ficar junto com o tesoureiro. É por quê, irmão? É porque hoje eu entrego com alegria. Eu tenho alegria quando eu faço meu dízimo, eu entrego meu dízimo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, faça isso. Entregue o seu dízimo e faça com alegria. Entregue a sua oferta para si e faça com alegria. Entregue a sua oferta para a construção e faça isso com alegria. Pastor, mas o que eu faço? Até hoje eu não dei conta. Irmão, ore, busque a Deus, jejue, busque a Deus isso aí, e Deus vai te proporcionar isso. E tem uma coisa, isso vai ser, você vai receber isso aí com aquela palavra que Jesus falou com o moço rico. Eu estou falando com a igreja, estou falando com alguém para vir aqui e ficar crente por causa disso. Não estou falando para você entregar mais, estou falando para você entregar com alegria. Inclusive, quando ele fala de dízimo, é interessante. Eu acho que Deus é maravilhoso, porque dízimo, o dízimo é grande, irmãos, é R$100 ou R$1.000? O que vocês acham que é um dízimo grande? Quando é dízimo, qual que é mais dízimo? R$1.000 ou R$100? O que vocês acham? É dízimo, né? Não é 5%, não é 20%, é dízimo, é 10%. Então, tem gente aqui que pode chegar no tesouraria e entregar R$5 e ele fala, eu fui fiel nesse mês, estou fiel a Deus. E outro entrega R$10.000, fala, também sou fiel. Mas às vezes alguém entrega R$2, fala, eu sou fiel. E alguém entrega dando mais 10.000 ou não. Você vai analisar, é fiel ou não? Não é. Então, por quê? Porque dízimo é dízimo. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez, que o dinheiro nunca seja um obstáculo. Não coloca a moeda na frente do nome de Deus, não. Deixa Deus ficar do lado de cá. Do lado de lá pode ficar a moeda, pode ficar para o cheque, a conta bancária, mas do lado de cá vai ficar o nome precioso de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nunca esse dinheiro venha entrar entre eu e Deus. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que o dinheiro tenha entrado entre você e Deus, que tem colocado dinheiro entre você e Deus. Tira esse dinheiro da frente, deixa ele ficar do outro lado. Passe a acertar aquilo que você tem que acertar. Seja fiel, deixa a avareza, deixa tudo isso aí, e Deus vai te abençoar. Não estou falando isso porque, volto a repetir, não estou falando isso para você ofertar muito, fazer um movimento grande. Não é isso não. Seja fiel a Deus. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Oferte aquilo que Deus colocar no seu coração. Entregue o dízimo daquilo que Deus te der. Seja fiel a Deus com alegria. Acima de tudo, com alegria. Se for para entregar com tristeza, não entregue. Aí depois se acerta. A coisa é aquilo que eu disse, que o dinheiro não faz. Não. Com o dinheiro você não vai comprar, mas o dinheiro te distancia. O dinheiro ele faz você perder. Com o dinheiro você não compra a salvação, mas ele faz você perder essa comunhão com Deus, a salvação de Deus. Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida, porque quando eu orei aqui antes dessa palavra, eu fiz questão de buscar a Deus, para mim não falar nada além nem aquém daquilo que Deus quer que seja falado, nada daquilo que venha às vezes a satisfazer o meu ego, o meu egoísmo, os meus desejos próprios. Não, eu quero satisfazer o desejo de Deus, e por isso meu desejo é aplicar a palavra de Deus. É isso, essa minha vontade é exatamente essa, é o meu desejo, o desejo do meu coração. Então, graças a Deus, vai ser levantada uma oferta aqui, que normalmente ela é entregue para alguém que precisa. E enquanto isso, eu vou transmitir os avisos. Então, os diáconos, por favor, tire a oferta.
Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós teremos aí a nossa reunião de oração na direção da equipe Pelagia de Cristo. Eu quero pedir toda a igreja, participar da oração. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Esse trabalho que, com certeza, ele está no coração de Deus. Os irmãos participem. É uma forma que você tem de levar o Evangelho aí. Eu vejo até a forma de ser distribuído os grupos familiares. Você sabe que toda a região da cidade tem grupo familiar, tem culto. Você já imaginou 41 grupos familiares dirigindo um culto? Na sexta-feira, toda a Itapuranga coberta por 41 reuniões, onde tem gente que ora, tem gente que prega, tem gente que canta, que louva a Deus. Irmãos, a gente precisa avaliar o valor do trabalho como esse. Eu acho que só a eternidade vai nos fazer entender, quando nós estiver vendo a realidade. Porque hoje a nossa forma de ver as coisas de Deus é muito, às vezes a coisa fica meio embaçada, nós não conseguimos assim uma revelação total. Mas um dia nós vamos ver como Ele é. E nesse dia nós vamos ter conhecimento do valor desse trabalho. Então, participe desse trabalho. Mesmo que você não é matriculado, mas visite o grupo, participe. No sábado nós teremos a nossa, primeiramente, desde amanhã, a nossa consagração com os obreiros, lá na Vila Odete, no sábado. Então, todo obreiro, eu quero pedir aí a participação de todos os obreiros, no sábado, lá na consagração na Vila Odete. No domingo de manhã, ou sábado ainda, depois da consagração, nós teremos a nossa reunião de professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Então, toda a igreja, os irmãos se preparem, vamos estar aí orando, buscando a Deus, para estar participando de uma Santa Ceia aqui, na presença de Deus. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria, as reuniões de oração aí, às 5 horas, a igreja está aberta para a oração, das 8 às 9 a oração da direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Deus abençoe a todos. Os irmãos está terminando ali, tirar a oferta. Está indo no corredor, terminando ali os trabalhos da oferta. Não deixa de terminar, está saindo no final, nós já estaremos colocando em pé e terminando a nossa reunião aí com uma oração. Se você tem motivo, uma razão para agradecer a Deus, agradeça a Deus nessa noite. Se não tem, peça. Se tem para agradecer e quer pedir, tem toda a liberdade. Nós podemos, a oração é isso. Temos que agradecer, mas podemos também pedir. Então, vamos à igreja colocar em pé. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, eu quero primeiramente a Deus te louvar, adorar, render graças a Deus por esse momento, por essa reunião, por esse culto, por tudo, meu Deus. E te peço que o Senhor, que nos tenha dado essa palavra, nos tenha colocado essa palavra no nosso coração, Pai. Faça com que ela seja perfeita e necessária na vida dos teus filhos, e os dízimos, as ofertas, não sejam um peso na vida dos seus filhos, mas cada um tendo realmente uma bênção, uma oportunidade de estar chegando mais perto do Senhor, está sendo fiel ao Senhor. Abençoe, meu Deus, aqueles irmãos que estão participando através da internet. Pai, continue abrindo portas para a tua igreja, continue multiplicando, ó Deus, as bênçãos na vida da tua igreja, inclusive as bênçãos materiais. Pai Santo, seja com cada um, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, está terminado em nome de Jesus. Sábado, 7 horas da noite. Sábado, 7 horas no ensaio. 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 Põe na boca.